Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joy Vitale e nós estamos no capítulo que falam sobre as evidências. É um capítulo enorme com um monte de depoimentos em relação ao Ho Oponopono, tá? Então hoje nós vamos ler mais 2. Então nós vamos ler hoje o da Joyce e também o da Wendy. Então vamos ver o que a Joyce diz. Então, para relembrar quem chegou agora, né, são depoimentos de pessoas que passaram a usar o Ho Oponopono nas suas vidas. Então a Joyce diz o seguinte: no passado eu assumi uma nova função, cuidar da minha mãe. Ela deixou a casa onde morou durante muitos anos e se mudou para perto das filhas. Em parte devido a algumas dificuldades na nossa vida. E pouco depois, a minha matriarca, robusta, firme, como um rochedo, foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva e câncer de pulmão de pequenas células. De uma maneira maravilhosa e com dignidade, ela optou por viver o tempo que lhe restava com as filhas. Decidiu não se submeter ao tratamento de câncer na sua idade, já estava com 88 anos. E assim, os médicos disseram que logo o seu tempo nesta vida se extinguiria. Em maio, eu compareci ao fim de semana além da manifestação do Dr. Joy Vitale e tomei conhecimento sobre o Dr. Heulen e da sua prática de Ho Oponopono. Eu fiquei fascinada. Ao ouvir a descrição dos resultados incríveis que ele obteve com os criminosos que sofriam de doenças mentais, quando deu um mergulho interior para se limpar e se purificar, e tudo o que ele disse, isso realmente exerceu um forte impacto em mim. O universo é generoso e apresenta o mestre quando o discípulo está pronto. E o momento era perfeito. A minha principal pergunta naquele final de semana foi: como posso ser usada para ajudar a minha mãe no seu processo de morte? Eu estava disposta a aparecer e reconhecer para o universo que sou totalmente responsável pela minha vida, por toda a minha vida, inclusive a minha mãe. Eu usei então o que eu tinha aprendido. Entrei em mim e realizei uma limpeza de purificação constante. Os efeitos para minha mãe e para fora de mim, e também para mim, foram simplesmente simples e ao mesmo tempo refinados. Ela permaneceu lúcida, sem dor e capaz de cuidar de si mesma até o fim. De fato, houve pequenas crises quando ela precisou dos medicamentos fornecidos pelo hospital. No entanto, a minha mãe foi capaz de lidar com essas situações no conforto do lar e não precisou ir às pressas para o hospital. Esses foram momentos de treinamento para a transição que nos prepararam, ambas para a ocasião final em que ela atravessaria para o outro lado. O maior presente foi o fato de ela ter vivido uma prorrogação. Ela viveu bem além dos prognósticos. Cada manhã, a minha mãe ficava surpresa ao acordar e me cumprimentava com um alegre: vejam só, ganhei mais um dia. Tivemos tempo para realmente nos prepararmos para a sua transição. Eu deixei de ter medo do processo da partida da minha mãe. Ela sabia para onde estava indo e eu também. Quando tivemos os momentos tensos de respiração forçada, vimos então a graça de Deus e não havia medo, nem nela e nem em mim. Uau, que presente! A prática do Ho Oponopono, aliada às minhas orações, mudou a minha maneira de encarar a vida. E o sentimento de fortalecimento que eu experimentei e ainda experimento é maravilhoso. Saber que eu posso desempenhar um papel ativo, não apenas na minha vida, mas também na vida de outras pessoas, me leva a buscar constantemente, de momento a momento, a origem do todo.
Que bonito, né? Eu achei bem bonito esse depoimento. Porque realmente a morte ainda é uma coisa que causa bastante medo, né? Pelo menos pra mim, assim, que eu não perdi uma pessoa muito de perto. Então, acho que é uma questão bem bonita. Eis outro depoimento, então. Esse aqui é da Wendy. E ela diz o seguinte: quando eu participei do final de semana de manifestação em maio de 2006, eu estava sentindo uma dor emocional e financeira de um contrato de $1 milhão e 200 mil com uma empresa de petróleo multibilionária que degringolou no meio do caminho. E isso aconteceu devido a inúmeros problemas internos da empresa de petróleo. Depois do seminário, durante todo o percurso de volta para casa, bem como o desafio depois disso, eu fiquei repetindo: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigada. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, obrigada, e assim por diante. Alguns dias depois de chegar em casa, comecei a me sentir muito fraca, espirrar, tossir, e eu sabia que o meu corpo estava se expurgando. Pouco depois eu conversei com um especialista em marketing e durante a conversa ocorreu uma mudança dentro do meu corpo e na minha maneira de perceber toda aquela situação com a empresa de petróleo. Ele simplesmente me perguntou qual era a maior quantia que um cliente me pagava em um ano para ajudá-lo a reduzir as lesões no local de trabalho. Eu respondi $600 mil e em seguida ele disse: Wendy, você está presente. Você pode usar esse dinheiro para construir um império? Quantas pessoas podem fazer essa afirmação? Em um lampejo, eu fui capaz de enxergar tudo que era bom em vez de tudo que era mal. Em vez de só notar os $200 mil que eles não me pagavam, eu fui capaz de enxergar o valor contigo nos $600 mil que eles me pagavam. Consegui perceber que enfatizar os aspectos positivos ativava a minha paixão, o que me fazia ter instantaneamente ideias inspiradoras. Uma luz se acendeu e eu fiquei assombrada com algo enorme que aconteceu dentro de mim. Era como se uma luz ao meu redor se estendesse bem além do ambiente físico imediato. Durante 2 anos eu me comportei como vítima e permaneci zangada com as pessoas na empresa que fizeram o que fizeram. E de repente, em um instante, eu passei a agradecer por elas. E pouco depois surgiu uma dor na minha perna esquerda. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido, eu tentei de tudo: massagem, alongamento, banhos quentes. Em seguida eu procurei um médico da medicina chinesa que leu o meu corpo e me disse que eu estivera sob forte estresse e que a dor estava associada ao meu meridiano da vesícula biliar, ou seja, o meridiano da raiva. A energia estava imobilizada, o que estava causando aquela dor. Então eu me submeti a 4 tratamentos de energia para liberar aquela raiva que estava presa, e a dor deixou o meu corpo. O meu corpo se agarrava àquela raiva que eu sentia da grande empresa de petróleo, e quando a minha maneira de perceber as coisas mudou, o sentimento também ficou pronto para sair. Só que ali ele ficou preso, no meu corpo. Então, essa purificação de energia abriu caminho para que eu terminasse o meu e-book e lançasse o meu novo site. O lançamento do e-book criou oportunidades que eu não cogitaria nunca. Eu tinha o sonho de ensinar as pessoas a se livrarem da dor causada pelo trabalho no computador. Estou tendo a oportunidade de ser ergonomista de 3 sites populares, até o momento, e de responder as perguntas sobre ergonomia e de comercializar o e-book e serviços e outros programas na internet.
Empresas de tamanho ideal estão me chamando para prestar consultoria aos seus funcionários e para ensiná-los a se livrar da dor. Mantenho os contratos pequenos e breves para ter tempo de desenvolver todas as novas inspirações que continuam a me ocorrer sempre. Além disso, eu estou ensinando agora a lei da atração como coach registrada e habilitada de atração estratégica num site da internet, que é em inglês theuniversalloveattraction.com. A mudança radical pela qual eu passei pouco depois do fim de semana, de manifestação, estava decididamente associada ao Ho Oponopono. Ele me ajudou a remover o velho e abrir espaço para o novo. Não existe outra explicação para tamanha mudança. Então esse é o depoimento da Wendy, que também começou a fazer o Ho Oponopono e acabou tendo tanta mudança, Vou ler mais um para vocês, que ainda a gente tem uns minutinhos para fechar 20 minutos. Então, mais um depoimento. Este aqui é do Bruce. E ele diz o seguinte: na condição de intervencionista, um dos maiores obstáculos que eu ajudo os clientes a eliminar ou transpor é o drama. Em A Profecia Celestina, de James Redfield, nós encontramos a definição do conceito de dramas de controle. Nós precisamos enfrentar o nosso jeito particular de controlar os outros. Lembre-se de que a quarta visão revela que os seres humanos sempre se sentiram carentes de energia e têm procurado controlar uns aos outros para adquirir a energia que circula entre as pessoas. Incorporar este conceito a um modelo mais intervencionista conferiu para a minha técnica uma certa intuição nos casos em que os clientes se desviaram do propósito dos seus propósitos ou dos seus resultados. Joe Vitale foi a pessoa que me apresentou o Ho Oponopono, embora ele talvez não saiba disso. Assim, por um lado, eu tenho o conceito do drama ou dos dramas de controle, e na condição de intervencionista, eu necessito de uma ferramenta equilibradora, a fim de não apenas compreender o cliente, mas também de ajudá-lo a voltar a usar plenamente os seus recursos. Voltar para o zero era o equilibrador que eu ainda não tinha acomodado perfeitamente antes do Dr. Vitale me conduzir ao mundo do Dr. Heinlein. No mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, tanto a nossa cultura predominante quanto as suas mensagens difundidas estão ajustadas para fazer com que avancemos em direção à ofuscante gratificação instantânea do mundo que está obcecado pelo consumo em que vivemos. De 0 para 100, não poderia ser um slogan mais perfeito para definir a atividade emocional de um mundo viciado no consumo, de 0 para 100. O que o Ho Oponopono me ajudou a entender é que a cura e a verdadeira realização acontecem quando nos locomovemos de 100 para 0. Muitas noções metafísicas incluem a ideia do desapego, mas esse nunca me pareceu um conceito completo ou perfeito para mim. Em alguns casos, alcançar o perfeito desapego me parecia simplesmente tolice. Agora, contudo, com a volta do estado zero, que já falamos várias vezes aqui no áudio, até agora neste livro, eu realmente compreendo a dinâmica do desapego e como chegar lá. Faz 10 meses que eu tive a sorte de conhecer o Dr. Heinlein, quando Joe o entrevistou no terraço do Hyatt, do hotel, que dá para o Rio Colorado, que foi naquela noite do jantar. Muita coisa se transformou em mim e na minha vida familiar. Os meus pais, os meus sogros, cunhados,
começaram repetidamente a efetuar grandes mudanças nos seus padrões e a descobrir que tornaram os seus sonhos realidade em uma grande escala. Os meus sogros compraram uma casa de $500 milhão para morar, depois de aposentados em um dos lugares mais tranquilos que eu já estive, que é perto da casa do próprio Joey Vitale. A minha mãe lidou com os obstáculos físicos e emocionais e acabou se casando novamente e ficando muito entusiasmada com seu romance maduro. Eu tive, de repente, uma mudança no meu fluxo de renda, em uma área de atividade que não permitia que eu cultivasse e demonstrasse as minhas principais qualidades. O meu pai, de 72 anos de idade, finalmente interrompeu a rede de negócios que o obrigava a viajar de Houston para Prudhoe Bay, no Alasca, que é a 5ª cidade mais setentrional do mundo, e ele precisava fazer essa viagem a cada 6 semanas. Um dos meus amigos mais antigos eliminou completamente uma vida de hábitos arraigados e veio para Austin, onde está atualmente desenvolvendo a sua própria empresa e vivendo um paradigma totalmente diferente de antes. O meu cunhado, por sua vez, finalmente está de mudança para a própria casa, e a minha cunhada e o marido estão se mudando do subúrbio para a casa dos sonhos deles. A minha afilhada, que começou a cursar o ensino médio este ano, já apareceu em uma série no horário nobre da televisão e foi escolhida como Homecoming Queen, que é a rainha de uma festa oferecida aos antigos alunos da escola ou da universidade. E acabaram de oferecer à mãe dela a oportunidade de negócios mais lucrativa da sua vida. E tudo isso começou e produziu resultados a partir de fevereiro de 2006, quando eu ouvi falar pela primeira vez no Ho Oponopono. De repente, a minha vida cotidiana está novamente repleta de experiências exuberantes e divertidas, depois de eu ter passado os últimos 17 anos sendo sério e melancólico. A vida é um hábito, de modo que eu tenho adquirido o hábito de uma vida de qualidade, vamos dizer assim. Não sou de modo algum um especialista em Ho Oponopono. Tudo é ainda muito novo para mim e não vou prever aonde que isso vai me conduzir à minha experiência de vida. Sou grato ao Dr. Vitale por revelar ao mundo o Ho Oponopono por meio da apresentação que o Dr. Henlen fez há poucos meses. Seja na vida pessoal com a minha bela esposa ou na vida profissional, chegar ao estado zero, saber que tenho 100% de responsabilidade, saber sobre o pedido de desculpas e o pedido de perdão, que são escolhas poderosas e que exercem um impacto poderoso na minha vida, isso eu agradeço a Joey e obrigado também ao Dr. Henlen. Esse é o Bruce Burns. Então, pessoal, eu achei que tinha acabado minha bateria, mas tá ainda aqui, ainda bem. Então, pessoal, obrigada por estarem aí, ouvindo junto comigo. Esses depoimentos sempre me motivam e me inspiram. E é bom que todos os dias eu fico esperando para ter essa motivação no dia e me manter assim feliz, conectada e com vontade de fazer o Ho Oponopono e com vontade de continuar meditando. E eu também estou fazendo a minha meditação todos os dias. Eu recebi alguns depoimentos hoje, algumas mensagens no WhatsApp falando que o pessoal ainda está seguindo no nosso projeto de meditação, que vai até o dia 27 de setembro. Tá passando super rápido, né? E ontem eu me dei por conta, eu tinha muita enxaqueca, né? E ontem eu me dei por conta que faz muito tempo que eu não tenho mais enxaqueca. E claro que tem um pouco de fundamento porque eu tenho buscado ter uma alimentação mais saudável, mas antigamente eu sofria muito de enxaqueca, assim, toda semana, umas 3, 4 vezes. E já faz, desde que eu comecei
ler esses livros, a buscar meditação. Já faz uns 2 anos e meio, né, que eu entrei nessa coisa de ler os livros, de fazer meditação. Eu não fiz assim tão frequente, como eu falei para vocês, mas de estar sempre conectada com alguma técnica, com alguma coisa, com o livrinho da gratidão, né? Com todos esses livros mágicos que eu tenho lido e que tem trazido tanta coisa boa, eu acho que isso tem me ajudado. Tu vê que engraçado, né? A gente não percebe que as coisas vão mudando para melhor. E hoje eu vi uma frase no Instagram que dizia bem assim: hoje eu sou grata por ter as coisas que um dia eu pedi a Deus para ter. E então a gente às vezes já tem aquilo que a gente quis um dia e a gente não percebe, né? Ou tanto não percebe que a gente esquece de dar valor. Eu vou ter que escrever isso no meu livrinho da gratidão, que eu não tenho mais enxaqueca faz muito tempo. Então, desejo para vocês boas reflexões e que esses depoimentos sejam inspiradores para vocês também. Até o próximo áudio.